Olá, olá, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso canal TND Clube Teológico e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre que tipo de conhecimento você tem sobre Deus. É isso mesmo. Que tipo de conhecimento a igreja tem desenvolvido sobre o ser de Deus? Esse e indicação de livros é o que nós vamos fazer nesse vídeo, ok? Ok, então, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso canal TND Clube Teológico. TND significa Teologia Nossa de Cada Dia. Nesse canal, nós pretendemos dar boas dicas de livros, comentar alguns assuntos, né? E deixar claro que existe uma contribuição do canal com o intuito de que você cresça no aspecto espiritual e também o intelectual. Quero pedir o seu voto de confiança aqui para deixar o triplo C, né? O que seria isso? Comente, compartilhe e também curta. Se você fizer isso, você vai ajudar muito o nosso canal, porque a plataforma ela entende que o assunto é relevante e vai passar para mais algumas pessoas. Sem mais delongas, aqui na descrição eu vou deixar a maneira pela qual você pode ajudar o nosso canal. Se de alguma forma a gente contribuiu para o seu crescimento espiritual, então não deixe de contribuir com esse canal. Sem mais delongas, o que nós vamos comentar hoje aqui tem como base esses livros aqui. Esse primeiro é o que nós vamos falar aqui. Aqui é um livro muito importante, principalmente para o período em que vivemos. O Firme Fundamento, a inerrante palavra de Deus em um mundo errante. Principalmente quando testemunhamos que os erros buscam alguns fundamentos sem a menor base, sem a menor contextualização. Para tanto, eles procuram base na própria palavra de Deus. E aí nós percebemos algo muito importante. Citar a Bíblia por citar não quer dizer nada. Até Satanás cita. A grande questão é consubstanciar as citações das Escrituras. Existe um aspecto que a Reforma Protestante ela abordou e é o que nós chamamos de perspicuidade das Escrituras. O que seria isso? Em termos técnicos, seria perspicuidade, mas o significado desse termo, essa proposta é a clareza das escrituras. Isso significa dizer que qualquer pessoa, no uso da sua alfabetização, ele vai entender o enredo, a mensagem central das escrituras. O fato é que existem coisas difíceis de entender e que precisam de bons materiais, manual de estudo, de bons dicionários, alguns comentários, né, para a gente se aprofundar. Mas qualquer pessoa no uso da sua alfabetização vai poder irá compreender a mensagem central das Escrituras. Mas esse livro aqui ele é muito interessante, primeiro porque o tema proposto, e segundo, porque existem vários autores aqui de peso. James Montgomery Boyce, eu tenho aqui também J.I. Packer, Mark Dever, quem lembra de Mark Dever, daquele livro As Nove Marcas da Igreja Saudável, R.C. Sproul, que é um dos meus teólogos prediletos, né? Ele escreveu um livro que Somos Todos Teólogos, é um baita de um livro, e eu vou deixar aqui na descrição como você pode adquiri-los, esses livros, mas o que esse livro aborda, dentre tantos assuntos, é a ideia de que existem tipos de conhecimento. E qual é o tipo de conhecimento que a gente tem percebido? Bem, basicamente eu vou caminhar de maneira muito resumida do livro, é que podemos mencionar quatro tipos de conhecimento. O conhecimento da mera consciência sobre Deus, o conhecimento teórico, o conhecimento empírico e o conhecimento bíblico. O que distingue cada um desses tipos de conhecimento? Bem, o conhecimento, a mera consciência, é o que todos têm. E antes de discorrer sobre esses assuntos, eu preciso também deixar claro que por que conhecemos a Deus? Por que chegamos à conclusão de que, em alguma instância, conhecemos algumas coisas sobre Deus ou conhecemos a Deus? Porque existe o que nós chamamos de revelação.
Essa revelação é a comunicação de Deus à sua criatura. Deus se comunica e, através dessa comunicação, nós passamos a conhecer, a saber sobre a sua pessoa. Essa comunicação ou essa revelação se dá de dois aspectos importantes. Quais são eles? Revelação natural e revelação especial. Revelação natural. Revelação natural implica dizer que pelas vias naturais, ou seja, Deus permite ser conhecido de dois aspectos importantes na categoria de revelação natural. As obras são as obras da natureza e a consciência humana. Para dizer isso, nós percebemos que a Escritura, de alguma forma, deixa isso claro. Salmo 19, Romanos capítulo 1, do verso 18 em diante, deixa claro que Deus permite ser conhecido pelas obras da criação. Pelas obras da criação nós passamos a ter uma noção, uma percepção de que existe um Criador, de que existe um Deus, de que existe alguém que criou tudo isso. Quando olhamos à nossa volta, nós percebemos, pelas obras da criação e pela a consciência, pelo o fato de que Deus deixou em cada ser humano a inclinação para entender que existe um ser superior por trás de tudo isso, é o que nós chamamos de revelação natural. Essa é a maneira pela qual a revelação natural se dá. E essa revelação natural, ela resvala em um tipo de conhecimento sobre Deus, que é o que eu chamo de a mera consciência. Todo ser humano tem um tipo de conhecimento que é a mera consciência. Todas as pessoas têm a noção de que Deus existe, de que Deus está lá. Inclusive, até quando a gente vai evangelizar, acontece algo interessante, né? Que as pessoas, quando elas percebem que estão sendo evangelizadas, abordadas para receberem alguma mensagem sobre Deus, primeiro que elas manifestam uma insatisfação e segundo que, não todos, né, mas alguns, né, e elas manifestam aquela ideia de que aquela conhecida expressão, né, ama todos nós, olha, sem Deus nós não somos nada, com Deus nós temos tudo, eu não vou para minha cama sem orar, eu não, olha, eu entendo que... E começa aqueles argumentos, né? E, no entanto, essas desculpas, ou esses argumentos, ou esse contra-argumento em relação a uma evangelização, a entrega de um folheto, a abordagem, enfim, a gente percebe que é uma fuga, porque quando a gente começa a convidar essas pessoas para algum evento sobre Deus, para se aprofundar na Bíblia, ou algum evento religioso, as pessoas elas dizem nitidamente que não tem tempo. Porque eu trabalho em desemprego, porque eu estou ocupado, porque isso, porque aquilo. Então, de fato, sabemos que todas as pessoas têm, em alguma instância, algum tipo de conhecimento. E esse tipo de conhecimento se dá porque existe a revelação natural. E esse tipo de conhecimento, gerado pela revelação natural, é a mera consciência. E a mera consciência não prioriza Deus. Não, as pessoas que têm um conhecimento da mera consciência, essas pessoas não têm tempo para Deus. Elas têm tempo para um passeio, elas têm tempo para trabalho, para dois tipos de trabalho, para várias atividades, mas a agenda dessas pessoas estão lotadas de atividades que não têm tempo para Deus. Infelizmente, né? Elas têm algum tipo de desculpa que eu não vou para a cama sem orar, sem fazer isso. É o mínimo que a gente pode fazer, né? Tendo em vista a dádiva da vida. Enfim, vamos pular vamos correr um pouco para não ser tão extenso. Por outro lado, nós temos o tipo de conhecimento, o outro, que é o teórico. Esse daqui é interessante porque existem uma classe de pessoas que sabem o caminho da igreja, elas sabem da oração, elas contam a quantidade de orações que elas fazem, elas sabem sobre a liturgia, sobre os pormenores do culto, mas infelizmente essas pessoas louvam a Deus de lábios,
elas fazem muitas coisas e que se enquadram no aspecto religioso da igreja, da liturgia, mas o fato de Cristo ter feito essa acusação e está registrado lá em Mateus 15, do 8 ao 9, do 8 e 9, a gente percebe que essa acusação diz respeito aos religiosos da época, que implica dizer que eles estavam ali louvando de lábios, mas o coração estava distante. É possível alguém saber sobre oração, saber sobre liturgia, saber sobre os pormenores do culto. No entanto, essas pessoas, elas podem estar distante de Deus no seu coração. Louvam de boca, mas o coração pode estar distante. A gente precisa ter o cuidado para não nos enquadrarmos nesse tipo de conhecimento. Pastor, e como que a gente pode mencionar que alguém está nesse tipo de conhecimento? Bem, Cristo pode dizer isso, nós não podemos. Né? Fica muito claro para a gente as nossas limitações. Né? O terceiro tipo de conhecimento que podemos ter sobre Deus é o conhecimento empírico, ou conhecimento da experiência. Reduzir Deus a uma única experiência é reduzir ao nosso mundo, é reduzir a nossa mera realidade. Né? Então, existem pessoas que podem sim ter diversas experiências, mas essas experiências, algumas mais extraordinárias que outras, elas não reduzem ou não fecham o conhecimento de Deus. Isso é apenas um aspecto, isso é apenas um pontinho daquilo que Deus é, daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus de fato seja na sua pessoa tão extraordinária e ilimitada que é. Então, um texto que pode fundamentar um aspecto importante sobre termos experiências com os mandamentos, com os rituais, mas não ter o devido entendimento, é a própria acusação que Paulo faz em Romanos 10, o versículo 2, que falando dos judeus, ele diz que lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Então a pessoa pode ter experiência até dos milagres, a pessoa ela pode ter experiências no aspecto religioso, conhecimento da lei profunda, mas essa pessoa pode não ter o devido entendimento do que é proposto nas Escrituras. Por que nós falamos isso? Porque existem milagres que Deus, pela sua graça, realiza nos diversos lugares, com as diversas pessoas, da qual ele bem entende. Isso não é critério nosso, não é mérito, mas é da graça dele. E nós precisamos entender que a manifestação de gratidão dessas pessoas não condiz com o conhecimento bíblico. Algumas pessoas elas vão tentar cumprir algum tipo de promessa, sofrendo, se martirizando, se fustigando a sua própria seu próprio corpo, andando a pé, fazendo diversas coisas, como que se Deus agradasse de tudo isso. Isso mostra que essas pessoas elas têm o conhecimento do que Deus pode fazer, do que Deus fez, receberam, têm a devida experiência, talvez de um milagre, mas não com o entendimento bíblico. Né? E outros por assim dizer, exemplos pode ser dado, mas o vídeo ficaria muito extenso. E por último lugar, nós temos também aí o conhecimento bíblico. O conhecimento bíblico é aquele que, em resumo, equilibra conhecimento teórico com o conhecimento da experiência pessoal. Buscar equilibrar esses dois pontos é o que está proposto nas Escrituras. Buscar conciliar conhecimento teórico com a vida prática não é só
uma questão de quando sobrar tempo. É uma ordem. Isso fomos chamados para isso. De fato, a igreja ela é deficiente em vários aspectos porque ela esqueceu dessa realidade. Esquecendo dessa realidade, ela até cresce, ela até evolui em algum aspecto, mas ela desenvolve de maneira deficiente. Isso não precisa ser tão intelectual ou expert para visualizar que a igreja vive um período preocupante, ao mesmo tempo que as várias igrejas avançam nos mais diversos territórios brasileiros. A gente percebe que o que predomina em muitas delas é um culto pragmático. E o que eu estou me referindo em relação ao pragmático é aquela realidade de que o pragmático ele se preocupa com o que dá certo e não com o que é certo. Então não tem muita preocupação com o que é bíblico, o que dá certo. Deu resultado? Teve algum tipo de fruto? Não interessa se é tão bíblico ou não, se nem é bíblico. O que interessa é o que dá certo. Então vamos inventar a roda e é isso que paira em muitos círculos, em muitas comunidades que se dizem cristãs. Né? Isso é lamentável. O fato é que conhecimento bíblico é aquele proposto na carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, diz que crescei na graça e no conhecimento. Eu quero aplicar da seguinte forma. Nós temos que buscar o crescimento teórico, o crescimento intelectual, o crescimento teológico, mas conciliar com a busca por uma vida de oração, por uma vida de devoção, por uma vida que busca entender e viver o sobrenatural de Deus, buscar as coisas de Deus, porque de fato isso é fundamental. Bem, eu pretendia falar um pouco sobre esse livro aqui, que é bem antigo, foi um dos primeiros livros que eu ganhei, né, quando saí de Fortaleza e vim para esse lado, mas não vai dar. Em um outro vídeo a gente vai comentar um pouco sobre os atributos das Escrituras. Por hoje eu quero indicar esse livro e o que comentei aqui tem muita coisa, é um resumo com as minhas palavras, mas que você vai encontrar aqui nesse livro. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez eu te peço aí o seu voto de confiança, curta esse vídeo, compartilhe com amigos, parentes, vizinhos e também deixe algum comentário, alguma sugestão. Aqui na descrição eu vou deixar a maneira pela qual você pode apoiar o nosso canal e até a próxima, se Deus quiser.